Então, a mecânica quântica, quer dizer, nós vamos ter que estudar um sistema quântico e vamos ter que classificar, temos que dar quais são as características desse sistema quântico. Então, nós estamos em 1926 e nós só temos 3 partículas conhecidas. O que eu queria discutir um pouco aqui, vai ficar claro até o nosso terceiro encontro, é que a escolha dos números quânticos ela é uma escolha gradual. À medida que novas partículas vão aparecendo e novas interações vão sendo estudadas, né? Nós estamos num mundo em que, basicamente, nós temos 2 interações. A interação eletromagnética e a interação gravitacional. A interação nuclear forte, ela começa a partir, né, da descoberta do próton, né, porque se tem tantos prótons dentro do núcleo atômico, esses prótons se repelem. No entanto, o núcleo atômico não se desfaz, é porque deve ter uma força atrativa vencendo a repulsão eletromagnética. O nêutron ainda não havia sido descoberto nesse período. Então, nós temos 3 partículas e 2 interações bem estabelecidas, o eletromagnetismo e a gravidade. E temos as 3 partículas, são o elétron, o próton e o fóton. Eu estou dizendo 3 partículas quânticas, porque são 3 partículas que vão ser estudadas sob o ponto de vista da mecânica quântica, e não partículas elementares, porque o próton hoje, nós sabemos que ele não é elementar, ele é composto de quarks. Nessa época, o próton era visto como perfeitamente uma partícula elementar. Era o elétron, o próton e o fóton. Hoje, nós sabemos que o elétron, ainda não descobrimos uma estrutura para o elétron, apesar de se cogitar a possibilidade de uma estrutura mais fundamental para o elétron e também para o fóton, né? Houve estudos, inclusive, né, de propostas, né, de um fóton composto, né? Isso aí aconteceu ao longo do período, né, de desenvolvimento da física. O próprio Dirac tem artigos em que ele fala de uma possibilidade de um fóton composto. Mas o próton não. O próton nós sabemos hoje, né, a partir de 1969, que o próton é composto de quarks. Mas nessa época, as 3 partículas elementares ou 3 partículas quânticas conhecidas eram o elétron, o próton e o fóton. E quais eram as interações que elas sofriam? O elétron tem massa, então tem interação gravitacional. O elétron tem energia, então ele tem interação gravitacional. O elétron tem carga, então ele tem interação eletromagnética. O próton, a mesma coisa. E o fóton, ele é o quantum, né? É o corpúsculo de luz, portanto, interação eletromagnética. O fóton, então, é quem faz essa mediação da interação eletromagnética entre partículas de mesma carga ou partículas de cargas opostas. Claro que o elétron tem magnetismo, tem spin, tem momento magnético, o próton também, então eles têm momento de dipolo magnético. Então, além da interação de carga elétrica, existe a interação magnética, né? Porque eles têm spin, têm momento magnético, né? O magneton de Bohr é a unidade de momento magnético do elétron. O próton também tem o seu magneton de Bohr, né? Que é a sua, digamos, unidade magnética, e o fóton não, o fóton é neutro. Então, as partículas têm a massa, tem o spin está associado ao seu magnetismo junto com a carga elétrica, e tem a carga elétrica. Então, são os 3 números quânticos. A massa vamos dizer assim, hoje a gente concebe a massa como sendo um número, pelo teorema de Noether, a massa é um número quântico associado a uma lei de conservação da energia e do momento, associada a uma simetria, que é a simetria de Poincaré, como nós vamos falar lá na frente, em 1939, no trabalho do professor Wigner. Mas, então, nós estamos em 1926, temos essas 3 partículas, e essas 3 partículas carregam esses 3 atributos. Então, eu sei qual é a massa do elétron, sei qual é o spin do elétron, sei qual é o seu magnetismo, sei qual é a sua carga. A mesma coisa para o próton. O fóton é desprovido de massa, tem spin 1, portanto, o spin dele é o dobro do spin do elétron e do próton, e tem carga elétrica nula, ele é neutro. Então, esses números quânticos, eles estão associados a interações. Massa, do ponto de vista da relatividade, é energia. Massa e energia, interação gravitacional. Spin, magnetismo, carga elétrica, eletricidade. Então, eletricidade, magnetismo, interações eletromagnéticas. Então, os números quânticos, eles vão surgindo para, digamos assim, quantificar as interações, né, como as partículas participam das interações. Quer dizer, o número quântico é como eu quantifico as interações das partículas. E esses números quânticos, eles provêm
de leis de conservação, de simetrias associadas às interações. Então, nós vamos ver mais à frente, não hoje, mas nas próximas discussões, nas duas próximas discussões, que as interações fundamentais que nós temos na natureza, a interação gravitacional, a interação eletromagnética, a interação nuclear forte, a interação nuclear fraca, elas estão todas ligadas, cada uma delas tem a sua simetria. Então, essa simetria vai definir, pelo teorema de Noether, leis de conservação. Essas leis de conservação vão estabelecer números quânticos. E esses números quânticos vão estar ligados, vão modular as interações. As interações também se passam com troca de números quânticos, né? Então, quer dizer, o elétron, ele pode sofrer, né? Quer dizer, ele sofre uma interação, ele pode ter uma alteração na sua polarização, né? Então, as partículas, quer dizer, o fóton carrega momento angular, então, quando dois elétrons interagem trocando fóton, esses elétrons também estão trocando números quânticos. Então, os números quânticos, eles são aquelas grandezas físicas que são trocadas nas interações. Eu não estou falando aqui, mas só dando um exemplo para quem já ouviu falar ou quem já estudou. Por exemplo, nas interações nucleares fracas, né? Quando nós falamos no decaimento beta-nuclear, o nêutron que decai no próton emitindo um elétron e um antineutrino do elétron, na verdade, eu estou tendo uma troca de número quântico. O nêutron virou próton e emitiu um elétron. Então, aquela partícula nuclear, que era o nêutron, ela ganhou uma carga, ela virou próton, ficou com uma carga positiva. Então, ela recebeu um número quântico, recebeu uma carga elétrica. Claro que a carga elétrica não foi violada na interação, porque criou-se um elétron, o nêutron decai, ele fica próton, elétron e antineutrino. A carga do neutrino é zero. A carga do próton cancela a carga do elétron. A carga do nêutron é zero, e a carga do sistema final, próton, elétron, antineutrino, é zero. Mas a interação fraca, ela se processou transmitindo um número quântico de carga elétrica, transferindo o número quântico de carga elétrica do nêutron para o próton. O próton, quer dizer, ele deixa de ser nêutron, o nêutron deixa de ser nêutron e passa a ser próton porque recebeu uma carga positiva. Isso tudo é bem conhecido dentro da chamada teoria eletrofraca de Salang-Lash-Weinberg. Eu só estou ilustrando aqui que os números quânticos são muito importantes porque eles são trocados nas interações. Por isso que nós estamos sempre buscando números quânticos, né?